Qual é o cargo máximo da política no Brasil? Presidente. Presidente. Qual mês tem apenas 29 dias em anos bissextos? Fevereiro. Fevereiro. Como é chamada a energia gerada pelo vento? Eólica. Eólica. Cite um país que faz parte do Reino Unido. Inglaterra. Inglaterra. Como se diz pai em espanhol? Não sei. Não sabe. Padre. Padre. Padre espanhol, isso. Quais animais são Tom e Jerry? Um gato e um rato. Qual elemento químico tem como símbolo a letra K? Potássio. Potássio. Qual país é conhecido como a Terra do Sol Nascente? Nossa. Fala Rinodê. Qual país? A Terra do Sol Nascente. Ah, eu não sei. Brasil. Não. Japão. Japão! Ganhou! Rinodê, vamos. Então, quer que eu abra o mortal? Não, ai, ai, ai.